Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Mais um vídeo hoje aqui e hoje sobre um tema polêmico e que me incomoda bastante, que é a deterioração do mercado editorial brasileiro. Para pessoas que gostam de ler como eu e muito provavelmente também como você, é um pouco estranho perceber como, mais que estranho, desagradável, perceber como o mercado editorial brasileiro ele tem não só minguado, ele tem perdido terreno e os números estão aí para confirmar que se vendem menos livros, inclusive já antes da pandemia, entre 2018 e 2019 já houve uma queda na venda de livros no Brasil, como também os livros que mais se vendem hoje não tem nada a ver com aqueles títulos que eu falo tanto aqui, que enfim, nos ajudam a construir conhecimento, a ter uma distração bacana, instrutiva, enfim, nada disso. Porque hoje o mercado ele se vê muito dominado por livros, entre aspas, de autoajuda. E eu queria pedir desculpas a vocês para falar alguns palavrões aqui, porque os livros que eu vou mencionar têm a repetição de várias formas, variações de um mesmo palavrão. Isso mostra como o nosso mercado está limitado. Então, por favor, a edição aí vai ter o cuidado de colocar alguma coisa em cima do áudio na hora, mas vamos lá, alguns títulos. Seja inteligente, seja como ser uma pessoa geral, a sutil arte de ligar o É impressionante quantos títulos hoje estão aí sendo vendidos utilizando essa palavra como outros palavrões e linguagens chulas a ponto de serem muito fáceis de entender. Talvez a ideia seja essa. E pasmem, esses livros vendem muito. Eu acredito que talvez seja uma tendência das pessoas a buscarem conteúdo muito prático, com uma linguagem muito direta, que é um reflexo do mundo que nós vivemos. Talvez nessa compressão de informação que a gente vive com a internet, as pessoas tenham cada vez menos paciência para ler conteúdos complexos, com linguagens talvez que fujam um pouco da sua realidade, ou que talvez não sejam tão diretos, que sejam mais subjetivos, e aí as pessoas buscam esse tipo de conteúdo que fala de uma forma muito direta, muito objetiva, pouco agradável de certa forma, tanto na forma quanto no conteúdo. Eu não li todos esses livros, mas eu tenho algum contato com esse tipo de literatura, até para conhecer melhor, e eu percebo que muitas vezes são coisas que giram em círculos, colocando a culpa dos seus problemas em você e te dando formas, às vezes óbvias, às vezes batidas, de como resolver isso, entregando para você fórmulas de como você viver a sua vida. É por isso que, para mim, esses livros todos se enquadram naquele velho esquema de autoajuda que antigamente tinha uma forma um pouco diferente, era menos agressiva, tinha uma linguagem um pouco diferente, mas dizia mais ou menos a mesma coisa. São simplesmente manuais de como você viver a sua vida, de forma a atingir objetivos que você provavelmente nem sabe se é aquilo mesmo que você quer. Mas, já que é um vídeo utilizando palavrão, e aí a edição vai me ajudar de novo, o importante é cagar a regra. E é o que esses livros fazem e talvez por isso eles vendam tanto. Na verdade, meu objetivo hoje é fazer mais um desabafo sobre esse tipo de literatura que, na minha opinião, prejudica muito o hábito de leitura das pessoas. Porque as pessoas começam a ler conteúdos que estão cada vez mais próximos da maneira, tanto a forma quanto o conteúdo que elas falam no dia a dia e também com a linguagem, enfim, e começam a se afastar de outros conteúdos que poderiam ser riquíssimos, tanto conteúdos técnicos, digamos assim, ou práticos, quanto aqueles subjetivos, quanto a literatura, os romances, as poesias, enfim. Eu acredito que essa tendência de mercado, que tem sido cada vez mais forte, rouba possíveis leitores de outros tipos de literatura para lhes fornecer um prato que, apesar de mastigado, pode ser bastante indigesto se você começa a levar a sério demais essas orientações muito duras, muito agressivas, muito práticas sobre a sua vida. Então, essa é a minha reflexão. Eu acredito que hoje o mercado ele está não só diminuindo, como também ficando mais monocromático e de uma forma que não está beneficiando o leitor e muito menos aqueles autores que escrevem outros tipos de coisa. Fica a minha reflexão para você se é realmente esse tipo de conteúdo que a gente deve estar
aprendendo, ou até que a gente leia, mas será que é o conteúdo que a gente deveria estar priorizando no mercado editorial? Se você, meu amigo, que está vendo isso, você é editor, você é escritor, ou você simplesmente é leitor, eu gostaria de propor uma reflexão sobre o tipo de conteúdo que o brasileiro, na verdade isso no mundo todo, mas falando do nosso caso, né? Que o brasileiro está consumindo e que o brasileiro também está produzindo. Esse conteúdo de autoajuda extremamente apelativo e, na minha opinião, bastante pouco produtivo, ele está ligado a outros conteúdos igualmente improdutivos que vendem muito no mercado literário, como, por exemplo, biografia de youtuber. Eu vi muito isso já em livrarias por aí, pessoas às vezes com 18, 19 anos de idade publicando biografias e os jovens fãs comprando. Então, se você tem um filho nessa situação, pense bem se você quer dar a seu filho uma biografia de youtuber para ler. O que é que o cara pode dizer numa biografia que já não foi dito no próprio canal daquela pessoa no YouTube? Talvez possa ser uma forma de aproximar os jovens da leitura, mas eu acho que, por exemplo, Harry Potter, do qual eu falei aqui no vídeo no canal, vai aparecer o cartão aqui no canto, é muito mais efetivo, é muito melhor você começar a ter contato com a leitura através de obras como essa, como Harry Potter. Vão te dar um vocabulário, vão te dar um conhecimento, fazer você gostar de ler, pegando a partir do que o jovem gosta, do que o jovem se interessa. Então, é mais uma forma de perceber o quanto o mercado editorial traz conteúdos relativamente vazios para que as pessoas simplesmente comprem e assim a coisa se mantenha funcionando. Sobre essa questão de biografia de youtubers, por exemplo, muitas vezes a pessoa pode ter até uma história boa para contar, ter algumas coisas para adicionar na vida de quem lê aquela biografia. Mas o problema é que a gente está falando de pessoas muito jovens. Qual será o real conteúdo de pessoas que viveram 19, 20 e poucos anos? As grandes biografias que a gente conhece são de pessoas que viveram décadas de história para contar, ou então até que faleceram precocemente, o que também já gera um outro tipo de interesse na obra. Recentemente foi lançada a biografia de Whindersson Nunes, no ano passado, e ele não havia sequer completado 27 anos. Então eu não tenho dúvida de que, pelo pouco que eu conheço de Whindersson, ele tem muita coisa para contar realmente, a história dele tem algumas coisas interessantes. Mas será que a gente não está banalizando as biografias, escrevendo biografia de pessoas tão jovens? Mais uma reflexão para você. Então, pessoal, eu não quero que fique parecendo aqui também um manifesto saudosista, de que só o que foi produzido no passado é que eu acho que presta. Na verdade, eu proponho justamente o contrário. Eu quero fazer um desafio aqui com você. Quero que você busque obras literárias modernas, fora desses autores aí, desse escopo que eu mencionei aqui no vídeo. Tem muita gente hoje no Brasil produzindo contos, crônicas, poesias, romances, coisa boa, mas que não tem visibilidade. Então, ao invés de você chegar na livraria e parar na primeira ilha que você encontrar, vendo esses títulos de autoajuda tão apelativos ou biografia de pessoas X ou Y que são sucesso no YouTube ou no Instagram, eu sugiro que você vá um pouco além e procure não só nas prateleiras da livraria física, mas lá na Amazon e em outros sites que comercializam e-books e livros físicos. Procure por autores modernos, autores atuais, contemporâneos brasileiros que escrevem outras coisas, porque eles existem e eles estão esperando por você. Enquanto tanta gente está dando atenção a um conteúdo apelativo, repetitivo e muitas vezes até vazio, tem muito autor sedento por esse público que poderia tornar muito mais rica, muito mais agradável a nossa cultura nacional, a nossa literatura nacional. Fica meu desabafo, a minha reflexão e pensa nisso. Compartilhe com seus amigos esse conteúdo, comente, ajuda a gente aí porque isso é muito importante. Um abraço.